O que foi que aconteceu com o Jim Carrey? Ele apareceu publicamente totalmente diferente, o que levantou a teoria da conspiração de que ele foi trocado, clonado. Mas o que definitivamente aconteceu com o ator canadense? Bom, nesse vídeo daqui a gente vai fazer um react do vídeo do Peter, do Ei Nerd, sobre os últimos acontecimentos que vão muito além dessa aparição pública recente do Jim Carrey. Isso porque há vários anos ele tá estranho, ele tem falado sobre os Illuminati e isso tem levantado, é claro, muitas teorias sobre o que pode estar acontecendo. A história é mais cabeluda do que você pode imaginar. Tudo começou quando eu estava no Instagram e vi esse vídeo falando que o Jim Carrey foi trocado. Eu fiquei chocado, né? Mas ao mesmo tempo com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Mais uma teoria da conspiração. Porém, aí eu me lembrei de um vídeo que o Peter postou há meses atrás, 2 meses atrás para ser mais exato, no Ei Nerd, onde ele falava de aparições públicas do Jim Carrey falando sobre os Illuminati. E aí agora o Peter acabou de lançar um novo vídeo, a gente vai fazer esse react e ver todas as informações mais exatas e precisas agora, para que a gente fique muito bem informado aqui no Cultura Pop Cia também. Beleza? Já deixa o like nesse vídeo daqui e também aqui embaixo na descrição tá o vídeo original do Peter. Vai lá e deixa um like também no Ei Nerd, que é sempre muito importante a gente valorizar o conteúdo original, beleza? Eu preciso que você olhe bem para essa imagem. Olha para o rosto, para o olhar, para o jeito de andar. Tá estranho, Agora, né? Olha essa outra imagem. Olha gente, o olho dele nunca foi escuro, mas tá muito mais claro, parece que tá muito mais verde, né? O cabelo, beleza, né? Você deixa crescer, né? Tá um pouco mais branco também por causa da idade, né? Pega a maçã do rosto dele, também tá estranha, né? Mas nada que um procedimento estético não tenha feito, né? Mas a cor do olho realmente, as expressões faciais, né, cara? Será que o Jim Carrey fez harmonização facial? Pois é, né? Ficam as perguntas aí, né? 2 anos atrás. Mesma pessoa? Tem certeza? Porque milhões de pessoas ao redor do mundo acabaram de dizer que não. Que esse homem que apareceu no tapete vermelho em Paris não é... Aqui tá até mais parecido. Talvez a iluminação, né? Até o olho parece que tá meio puxado, né, cara? Pô, ele puxou tudo aqui, meu Deus do céu, será? Ou é um clone? Meu Deus. o Jim Carrey. E antes de você rir e achar que isso é maluquice na internet, eu preciso te contar o que aconteceu antes. O que o Jim Carrey disse. Lá. Ele denunciou, contra quem ele falou. Gente, nesse outro vídeo daqui, ó, o Peter fala muito sobre isso, fala dessa aparição aqui do Jim Carrey aqui nesse programa aqui, ó. Então, nesse vídeo daqui, ele contextualiza mais, e aí aqui agora a gente vai pro vídeo mais recente, né? O que aconteceu com ele depois disso? Porque quando você junta todas as peças, aí sim, a história fica assustadora. Bom, eu vou ser direto com vocês. Esse vídeo não é sobre humor, né? Não é sobre meme. Esse vídeo é sobre uma das teorias mais perturbadoras que está circulando agora, na internet. E ela envolve um dos atores mais famosos da história do cinema. E o mais bizarro, cara, é que essa teoria não surgiu do nada. Tipo, não foi de repente. Ela tem contexto, ela tem um histórico até sombrio, eu diria. E tem conexões que vão te fazer repensar muita coisa. Eu quero muito saber a sua opinião. Você viu o vídeo do Jim Carrey lá em Paris? Você acha que tem algo de errado ali naquele vídeo? Me conta se você viu, se você não viu, eu quero saber a sua opinião. Mas vamos do começo. E presta atenção aqui, porque cada detalhe aqui agora vai importar. 26 de fevereiro de 2026, Paris, França. A 51ª edição. Ó, aqui ele até tá fazendo uma graça, né? Acho que mais aquela entrevista, aquelas imagens primeiras, né? Que mostram ele mais sério, aí o ângulo de filmagem, a iluminação, parece que ele tá muito diferente. Aqui ele parece diferente também, mas parece menos, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Vale ressaltar, né, que teoria da conspiração é muito legal, né, mas tem até um certo ponto, né? Então vamos, de fato, analisar os fatos aqui, sem ficar criando também muita coisa, né? Porque acaba não sendo benéfico, né? Nem tudo é real e também acho que nem tudo é fake, né? A gente tem visto muito isso nesses últimos anos, né? Com casos como esse do Epstein, como o caso do P. Diddy, entre outros casos, histórias que a gente ouve, que se há anos atrás a gente diria que era teoria da conspiração, que era coisa de maluco acreditar num negócio desse, agora parece muito plausível, né, de acontecer. Do César, que é o maior prêmio do cinema francês. É tipo o Oscar deles, ok? O evento aconteceu no L'Olympia, um teatro histórico.
E o homenageado da noite era o Jim Carrey, recebendo o César honorário, um prêmio de reconhecimento por toda a carreira dele. Quem entregou o prêmio foi Michel Gondry, o diretor de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. A cerimônia foi linda, né? Foi emocionante e tal, mas nada disso importou pra internet, esquece. Porque quando o Jim Carrey apareceu no tapete vermelho, o mundo parou, cara. O cara tava lá com o cabelo longo, preto, ok? Na altura dos ombros, rosto visivelmente diferente, não tem nem o que falar. Tá inchado pra uns aí, liso pra outros, né? Assim, tipo, tá diferente. O olhar dele tá meio apagado, postura da contida e o comportamento também, cara. Completamente diferente de tudo que a gente conhece do Jim Carrey. Aquela energia absurda que ele tem, aquelas expressões... Olha, gente, é muito diferente, né, cara? Tá muito diferente. Então, de duas uma, né? Ou ele foi clonado e não é ele, aí não tem nem o que dizer. Ou então, pra gente refletir, né? Sobre o quanto que os procedimentos estéticos, eles transformam as pessoas em outras pessoas completamente diferentes, né? Com certeza, assim. Eu até acho, né? Assim, se você me perguntar, eu acho que é procedimento estético, né? Vou acreditar em clone? Não é impossível. A gente vai ver. Daqui a pouco, acho que o Peter vai falar sobre isso, né, justamente pelo título aí que cita o caso Epstein. Mas a essência da pessoa permanece, mas, pô, muda tanto a feição, né? Que chega a ser até estranho, né? Parece que a gente tá vendo outra pessoa completamente diferente. Parece que a gente tá vendo um clone, né? Ou uma pessoa se passando por ele, né? Sei lá, é um negócio meio bizarro, eu acho, pelo menos. Faciais impossíveis, aquele furacão de carisma, nada, zero. O cara tava ali, mas ao mesmo tempo não tava. Um post no X, no antigo Twitter, viralizou com mais de milhões de visualizações. Aparentemente, esse é o Jim Carrey na premiação francesa de cinema. Isso é coisa de show de Truman. Outro post foi ainda mais direto. Jim Carrey não parece, não fala e não se comporta como Jim Carrey. Atores interpretando atores. E um outro cravou. Com certeza absoluta, não é ele. Ó, essa imagem aqui é de Sonic 2. É uma imagem recente, uma das mais recentes que a gente tinha do Jim Carrey. E tá muito diferente, cara. Porque uma coisa é comparar ele com ele nos anos 90, né, nos anos 2000. Outra coisa é se comparar com essa imagem de Sonic 2 que faz o quê? Pouquíssimos anos aí. É dos anos 2020. E você observa, né? Tá mais redonda a cara, né? Ele tinha o queixo tão assim, né, pra baixo, assim, pontudo, pra baixo. Ele tá redondo, né, cara? E não é que ele engordou, por isso que ele tá redondo. Nossa, cara, é brutal, é assustador, pra não falar outra coisa. Com certeza absoluta, não é ele. Tinha gente comparando lá, foto lado a lado, gente analisando o formato do maxilar, gente dizendo... Olha, gente, o negócio da cor do olho que eu falei, claro que pode ser iluminação, igual eu citei antes, mas tá muito mais verde. E o jeito que tá o olho, eu não sou especialista em cirurgia plástica, mas... Gente, olha esse olho não é dele, gente. Olha como era o olho dele e olha como tá o olho dele. Caraca, mano, bizarro. Dizendo que os olhos estavam diferentes, que a linha do nariz mudou, né? Até que a forma das orelhas não batia. E o mais assustador, não era só aparência, era comportamento. Se fosse só aparência, pô, o cara pode ter feito um procedimento estético e tal, né? O Jim Carrey que a gente conhece, cara, ele é uma metralhadora de energia, entende? O tempo todo tá lá, carismático, fazendo caras, fazendo bocas. O cara não consegue ficar parado, ele não é assim. Ele transforma qualquer situação num show. Sempre foi assim, desde o começo da carreira. Mas o homem que apareceu em Paris estava calmo demais. Mas tipo, muito calmo, contido demais. Quase robótico. Ele tá zen. Vai saber, né, o que tá acontecendo por aí. Segundo os comentários, eu concordo. Mas, Peter, pode ser envelhecimento, né? Pode ser botox, pode ser peso, pode ser iluminação. Pode, né? Até pode. A gente vai falar disso. Mas eu só preciso te contar o que aconteceu antes dessa aparição. Porque é aí que a coisa fica sinistra. Ok, vamos voltar para 2014. Jim Carrey vai ao programa do Jimmy Kimmel, supostamente para divulgar o filme Debi Lloyd 2. Só que em vez de fazer piada e promover o filme, que ele deveria fazer, ele fez algo completamente inesperado. Ele caminha até a cadeira dele, onde ele teria que sentar ali, aquela poltrona, e faz um gesto com as mãos, ok? Um triângulo. Na frente da boca, com a língua para fora. Aí o Jimmy Kimmel fica confuso. E o Jim Carrey dispara, como se você não soubesse o que é isso. O Jimmy Fallon não sabe, o David Letterman não sabe, todos os comediantes do show business não sabem o que é isso, né? E aí ele solta a bomba. Eu tô aqui hoje pra abrir a tampa dessa história, pra ser o delator. Eu tô cansado dos segredos das mentiras. Esse é o símbolo secreto dos Illuminati. E você faz parte disso. Aí, cara... Caraca, botou o cara contra a parede no próprio programa do cara, né? É um assunto pesado, né, pra trazer no programa. Mas ao mesmo tempo, esses programas eles são gravados, né? Não é ao vivo. Se ele tivesse de fato mexido numa ferida importante,
Isso teria ido pro ar, né? Não sei se iria, né? Riu, né? O Jimmy Kimmel riu, mas muita gente não achou graça. Muita gente achou que aquilo era real, ok? Muita gente achou que o Jim Carrey estava usando a comédia como escudo para dizer verdades perigosas. E ele continua. Faz anos que pessoas na televisão são contratadas pelo governo como distração do que está realmente acontecendo, para manter a mente feliz e dócil. Isso na antiguidade, né? Não vou lembrar em que época que existia isso. Acho que era em Roma antiga. Posso estar errado, se tiver algum historiador aí vai me corrigir. Que existia o negócio da política do pão e circo, né? Quem lembra disso? História, pô. E depois ele ainda disse, eles saem lá pro mato, ficam num círculo pelados e decidem essas coisas. E aí, galera... Aí o cara fala, isso parece piada, né? Pô, saem pro mato, ficam pelados e decidem essas coisas. Aí parece piada, né? A plateia riu de novo, né? Quem tá falando isso é o Jim Carrey. Fica meio que placebo, né? Mas, segundo relatos que circulam na internet, o público no estúdio tava em silêncio. A risada teria sido adicionada na edição, olha isso. Verdade ou não, o fato é que esse vídeo tem quase 10 milhões de visualizações. Pô, mas isso a gente nunca vai saber, né? Se as risadas eram reais ou não, né? Vai ter algum ser humano corajoso que tava na plateia que vai ter coragem de revelar isso? Alguém da produção do programa? Eu acho que não, né? Pelo menos não por agora, né? Daqui uns 10, 20, 30 anos, quem sabe, né? No YouTube. E é citado até hoje como o momento em que o Jim Carrey tentou denunciar o lado sombrio de Hollywood. Muita gente acha isso e não parou por aí. Em 2017, no tapete vermelho de um evento de Nova York, uma repórter chegou pro Jim Carrey para uma entrevista rápida. E ele diz algo que ninguém esperava. Ele diz o seguinte: Jim Carrey não existe, não tem significado nenhum, não existe uma pessoa aqui, não existe nada. A repórter ficou sem reação. Pô, num bom estilo Show de Truman, né? Onde existe uma realidade que nós estamos, que é na verdade uma simulação. E existe as pessoas, né, os seres que controlam essa realidade controlada. Loucura, hein? Ele continuou falando sobre como a identidade é uma ilusão, como nada é real, como a gente vive preso numa matrix de aparências. Para muita gente ele estava passando por uma fase espiritual, ok? Mas para outras aquilo ali era um grito de socorro. Um aviso. Um homem tentando dizer que algo sombrio estava acontecendo nos bastidores, que ninguém estava prestando atenção. Ele estava tentando dizer isso, segundo muitas pessoas. E aqui é onde a história ganha um capítulo muito, muito sombrio. Vamos lá. Em setembro de 2015, a namorada do Jim Carrey, a Catriona White, uma irlandesa de 30 anos, foi encontrada morta em casa em Los Angeles. Caraca, eu não sabia dessa história não lembrava dessa história aí não. De medicamentos prescritos. Aí a morte foi classificada como suicídio. Ela e o Jim Carrey tinham um relacionamento de idas e vindas lá desde 2012 e tinham terminado poucos dias antes. Aí uma nota de suicídio foi encontrada e estava endereçada a ele, Jim Carrey. O marido separado dela, o Mark Burton, processou o Jim Carrey, alegando que ele obteve, sim, ilegalmente os remédios sob um nome falso, Arthur King, e deu para Catriona. A mãe dela também processou. As acusações eram pesadíssimas. Em 2018, os processos foram encerrados, acabou. Mas o estrago já estava feito. E esse tipo de história, né, gente? Tem gente que usa isso pra falar, tá vendo? Esses caras aí, esses ricos, esses bilionários, esses mega famosos, não prestam, não servem pra nada, tal. E aí você vai tendo casos e casos, né? Então você tem um caso do P. Diddy, onde muita coisa já foi confirmada e muita coisa ainda vai ser confirmada e muitas outras coisas vão ser negadas, de todas aquelas histórias que a gente cansou de ouvir, né? Aí escancara. Aí o caso Epstein, também muita coisa vai ser confirmada, mas tem coisa que não vai sair do papel, né? E aí surgem histórias como essa. Aí surgem histórias como o do Johnny Depp. Aí o Will Smith vai lá no Oscar dar um tapão no Chris Rock. Aí contamina a galera tudo de novo. Igual eu falei, gente, no começo do vídeo. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? Nem tudo é verdade, nem tudo é falso. Não existem pessoas boas anônimas? Existem pessoas ruins anônimas? A mesma coisa vai acontecer lá. Entre os ricos, famosos, né, atores de Hollywood, enfim. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. E aí, ao longo do tempo, a gente vai ouvindo histórias, vai conhecendo. E talvez, muitas dessas histórias a gente nunca vai saber, né? Ou, se não, daqui a 50 anos a gente vai descobrir coisas que nos anos 90, nos anos 2000 pareciam mentira. Hoje a gente está descobrindo, né? Então é tudo muito estranho.
E é aqui que os teóricos conectam os pontos, porque depois da morte da Catriona, o Jim Carrey mudou, mas tipo, mudou radicalmente, foi a partir dali, foi um antes e depois. Ele se afastou de Hollywood, começou a falar sobre existencialismo, sobre a natureza da identidade, sobre como a indústria do entretenimento era controlada por forças que a maioria das pessoas nem imagina que existem. E em 2022, ele anunciou que estava se aposentando. Disse que já tinha feito o suficiente, que já tinha bastante, e aí praticamente sumiu. E é incrível, né? Ultimamente ele só volta pra fazer filme do Sonic, né? Como o Eggman, famoso vilão do Sonic, né? E ele nunca tinha feito uma continuação. E aí ele voltou pra Sonic 2, Sonic 3, e essa história vai rolando. E daqui a pouco a gente vai ter o próximo filme do Sonic aí, e sempre vai ficar um mistério. Jim Carrey vai voltar ou não vai? Eu acho que é aí que as nossas dúvidas vão ser sanadas, porque pega o último filme do Sonic. Ele tava incrível, ele fez 2, né? Ele fez o Vovô Robotnik, né? E fez o Robotnik. Aí agora, se ele voltar e ele tiver insano de novo, aí a gente vai voltar a dizer que o Jim Carrey voltou? Então, é sempre muito estranho tudo que acontece e o próximo passo vai determinar se o passo anterior ia para um lado ou ia para o outro. E é isso que alimenta a teoria, porque, segundo os conspiracionistas, o Jim Carrey denunciou os Illuminati, denunciou os segredos de Hollywood, falou que não devia e pagou o preço, é sério. Agora eu sei que você está pensando, Petri, isso é teoria da conspiração, Illuminati, clone, isso é coisa de maluco. E eu concordaria com você, concordaria totalmente, se não fosse um pequeno detalhe, os arquivos Epstein. Porque vamos ser honestos, há 10 anos, se alguém te dissesse que existia uma rede global de tráfico sexual envolvendo bilionários, políticos, celebridades, agências de inteligência, você chamaria essa pessoa de quê? Seja honesto. De conspiracionista, de maluco, de terraplanista da política, né? E o que aconteceu? Os arquivos foram liberados. Milhões de páginas foram vazadas do caso Epstein. E tudo era verdade. Tava lá, cara. Não tô inventando. Pior do que a gente imaginava. Os Epstein Files revelaram uma operação que o painel de direitos humanos da ONU classificou como uma empresa criminosa global que cometeu crimes contra a humanidade. Milhões de documentos, imagens, vídeos, e-mails, registros de voo, contatos. Galera, uma rede de gente poderosa conectada ao financista, né, que foi condenado por exploração sexual de menores, o Epstein. E dentro desses arquivos, as conexões são assustadoras, ok? Existem relatos sobre experimentos, sobre controle, sobre manipulação. O próprio Epstein tinha planos documentados de usar um rancho de 7.000 acres no Novo México para criar um programa genético implantando o DNA dele em dezenas de mulheres. Aí correspondências obtidas pelos investigadores mencionam sim projetos que envolviam desde manipulação genética até, segundo os documentos, ok? A possibilidade de clonagem humana dentro de 5 anos. Um dos contatos dele escreveu o seguinte: o mundo nunca mais será o mesmo, muito menos o futuro da espécie humana. Caraca, gente, mas imagina, de que anos são esses documentos, né? Muitos anos atrás. Imagina com a tecnologia que não tem hoje, o que não daria pra fazer. A gente tá falando de clones há anos atrás, né? De pelo menos tentativa, de ideia de fazer. Agora, conseguiram? Provavelmente não. Mas e hoje? E a tecnologia avançando com o passar dos anos? Será que eu vou poder botar alguém pra gravar aqui vídeo e me substituir? Pô, aí eu não ia achar ruim não, hein? Com a IA a gente já tá fazendo muito mais coisa, né? Caraca, olha... E aí a gente lembra que o MK Ultra existiu, não é teoria, é fato. A CIA administrou um programa secreto de controle mental de 1953 até pelo menos 1973, usando drogas, choques elétricos, privação sensorial e tortura psicológica em cidadãos americanos sem o consentimento deles. Em 1973, a CIA mandou destruir a maior parte dos documentos, mas os que sobreviveram foram suficientes para confirmar tudo, né? Audiências no Congresso, processos judiciais, pedidos de desculpa do governo. E agora a pergunta que não cala: se eles fizeram isso nos anos 50 e 60, o que estão fazendo agora com a tecnologia que existe hoje? Então, exatamente o que eu falei. Diz teoria da conspiração, eu sempre lembro que a lista do Epstein também era teoria da conspiração. Muita gente falava, você é louco de acreditar nisso, né? Eu lembro direitinho da conversa do podcast lá com o Joe Rogan e o Alex Jones, quando ele falou isso, 10 anos antes, sei lá quanto tempo antes. E o cara falou, você tá louco, né? E era real. O MK Ultra também era teoria da conspiração. E os dois eram reais. Isso não significa, logicamente, que o Jim Carrey foi clonado, não tô falando isso. Não significa que ele foi substituído. Mas significa que a gente não pode mais descartar nada automaticamente só porque parece absurdo. Isso sim, porque o mundo real tá provando que o absurdo é muitas vezes a ponta do iceberg. E aí quando você coloca essa lente aí sobre o caso de Jim Carrey, pô, galera, as coincidências incomodam. Um cara que denunciou os Illuminati, em rede nacional, que falou que pessoas na TV são contratadas pra distrair o público, que disse que estava cansado dos segredos e das mentiras, que perdeu a namorada em circunstâncias controversas, que passou por uma transformação radical de comportamento, que se isolou do mundo.
e que agora reaparece parecendo, segundo milhões de pessoas, uma pessoa completamente diferente. E olha, o Jim Carrey não é o único. Essa teoria tem um histórico longo, inclusive. O caso mais famoso é o do Paul McCartney dos Beatles. E olha, tudo teoria que eu tô trazendo pra vocês aqui, ok? Tudo conspiração, lógico, ok? Nada oficial, mas vou trazer pra vocês o que aconteceu. Em 1966, surgiu a teoria, de novo, de que o Paul McCartney morreu num acidente de carro e foi substituído por um sósia chamado William Shears Campbell. Aí os fãs encontraram pistas nas capas de álbuns das músicas. Na capa de Abbey Road, o Paul é o único descalço, o que para os teóricos significava que ele estava morto. Nunca tinha visto isso. Revolution 9, ao contrário, supostamente se houve um Turn Me On Dead Man. O próprio Paul zoou a teoria e até lançou um álbum chamado Paul is Live. Pô, igual a história de ouvir o disco da Xuxa ao contrário também, né? Meu Deus do céu. Mas até hoje tem gente que acredita. Pedro, você acredita? Não, eu não. E depois veio o Eminem. Segundo a teoria, o verdadeiro Slim Shady morreu em 2005 num acidente organizado pela Elite lá e foi substituído por um clone. As provas, a mudança na voz, no visual, na cor do cabelo, no estilo musical e o vácuo também de 4 anos entre os álbuns Encore e Relapse. Galera, até o Michael Jackson entrou nessa aí, né? Acho que ele é o caso, talvez o caso mais complexo. Múltiplas teorias de substituição ao longo da carreira. Muita gente achou que ele estava sendo substituído o tempo todo e tudo alimentado pelas mudanças drásticas na aparência dele. E sem falar na época que ele morreu, né? Igual tem a história de que o Elvis não morreu. Tem gente que acredita que o Michael Jackson não morreu, né? Tem imagens de pessoas encontrando ele na rua, aí os seguranças perseguindo essas pessoas. Tem a história, né, de que ele tá sentado na primeira fileira no funeral dele. Pô, tem várias histórias dessa, né? Michael Jackson, pô, parecia um camaleão, né? Mudou bastante. E depois da morte, teorias de que ele tá vivo explodiram. Olha lá. Galera, tem até vídeo supostamente mostrando ele saindo de uma van do legista. Aparições... Aquele vídeo é muito bom, né? A mesma ambulância que ele teria entrado, né, morto, depois tem ele saindo de pé, vivo, né? Enfim, é uma loucura. Tem selfie da filha. Tipo, a coisa toda é gigantesca. Tem a Avril Lavigne, supostamente também substituída. Nossa, esse caso é bom, hein? Olha. Caraca, hein? Tá vendo? Também é diferente, mas eu acho que o Jim Carrey tá mais diferente. Isso, a Vandella, em 2003. Essa aí o pessoal fala assim, pô, ela não envelhece, tem que ter um clone, né? Tem a Selena Gomez, algo recente também de teorias parecidas. E agora, Jim Carrey. Mas o que diferencia o caso do Jim Carrey dos outros é o contexto. Nenhum desses outros artistas saiu em rede nacional para denunciar os Illuminati. Nenhum deles disse, eu tô cansado dos segredos e das mentiras, né? Tudo isso se baseia em ele revelou algo importante numa rede mundial de televisão. Mais uma vez, lembrando que o programa é gravado, ou seja, não pegaram os caras desprevenidos, né? Senão tinham proibido o programa de ter ido ao ar também, né? E aí, o cara se colocou em maus lençóis, né? O cara que revela um negócio desse, ele passa a estar correndo perigo. E aí agora foi clonado, foi substituído, mataram o verdadeiro Jim Carrey e por aí vai. Aí a gente fica o quê? Esperando os próximos capítulos. Por exemplo, ele aparecer no próximo filme do Sonic, pra gente ver, assistir ele ali e falar, não, esse aqui é o Jim Carrey, esse aqui é. Não, tá muito estranho esse Jim Carrey, não tá bom. Ele não fez um bom filme. Pô, falar que o Jim Carrey tá mal num filme, aí de fato é pra desconfiar, né? Pô, o Jim Carrey não tá engraçado nesse filme. Pô, aí realmente eu vou falar, pô, esse cara não é ele, né? Pelo amor de Deus. No horário nobre da TV americana. Ninguém falou isso. E nenhum deles perdeu também alguém próximo em circunstâncias tão nebulosas, logo depois de começar a falar. Percebe como as peças se encaixam de uma forma que gera essa desconfiança? Bom, mas agora eu preciso ser responsável aqui. Eu preciso te dar o outro lado. A explicação mais racional é simples. Jim Carrey tem 64 anos. Ele ficou afastado do público por anos. Ele pode ter feito procedimentos estéticos, pode ter ganhado peso. O cabelo longo e tingido de preto muda radicalmente a percepção de um rosto. A iluminação do evento também pode ter contribuído. E o comportamento mais contido pode ser simplesmente reflexo de um cara que passou anos em retiro na Havaí, pintando quadros, praticando meditação, refletindo sobre a vida. Pode. Tá zen. Foram consultados pela mídia, sugeriram possíveis procedimentos nas pálpebras superiores e procedimentos faciais, mesmo que nenhum deles tenha tratado o ator pessoalmente, mas eles falaram que pode sim, pode ter acontecido. Cara, 5 anos atrás, se chegar em rede, né, na internet, e falar sobre pedofilia envolvendo bilionários, isso era teoria da conspiração total. Se alguém falar sobre isso, era teórico da conspiração. E você sabe que isso é verdade, né? Se você é aquele cara que, tipo, não acredita em nenhuma teoria da conspiração, porque eu acho que é tão loucura não acreditar em nenhuma teoria da conspiração, como também acreditar em tudo, né? Então sim, talvez o Jim Carrey tenha só envelhecido e feito um botox. Pode ser. Talvez ele tenha atingido o cabelo e mudado de estilo de vida. Pode ser também. Talvez ele esteja em paz lá, curtindo a aposentadoria, pintando quadros no meio do Pacífico. Tá zen, né, galera? Ou talvez o cara que apareceu em Paris naquela quinta-feira não seria o Jim Carrey. E talvez o verdadeiro Jim Carrey tenha tentado avisar a gente, anos atrás,
e a gente não prestou atenção. Sabe o que é mais perturbador em tudo isso? Ele fez o Show de Truman, um filme sobre um homem que descobre que toda a realidade dele é fabricada, que tudo ao redor dele é mentira. Filmaço, aliás, né? Ele descobriu que todas as pessoas que ele confia são atores e que a única saída é ir embora e nunca mais voltar. E o que o Jim Carrey fez na vida real? Denunciou o sistema, questionou a realidade e foi embora. Sabe, talvez ele tivesse certo. Me conta nos comentários, você acha que o Jim Carrey, que apareceu em Paris, é o Jim Carrey de verdade que a gente conhece? Ou você acha que tem alguma hora acontecendo aqui que de repente é o Val Kilmer? Estão falando que é o Val Kilmer, que ele não morreu, substituir. Ô, louco! Eu acho que não. Mas comenta, se inscreve no canal aqui, ó. É isso aí, galera. A gente vai continuar acompanhando aqui no Cultura Popcia tudo sobre esse caso, qualquer atualização, qualquer nova aparição do Jim Carrey a gente vai trazer aqui pra vocês. Então se inscreva tanto aqui no Cultura Popcia quanto no Ei Nerd, tá certo? Pra você não perder mais nada da cultura pop. Beleza? Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos pra você continuar ligado em muito mais conteúdo aqui com a gente.